Olá, estudante! Nessa nossa aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1, a gente vai falar do Teorema do Valor Médio e de algumas consequências desse teorema que dizem como a derivada afeta a forma do gráfico da função. O Teorema do Valor Médio diz o seguinte: se f é uma função diferenciável no intervalo aberto a b e contínua no intervalo fechado AB, então existe um C entre A e B, tal que f' de C é f de B menos f de A sobre B menos A. Vamos ver como é que a gente pode demonstrar esse teorema. Para demonstrar, a gente precisa de uma função auxiliar. Então, vamos construir aqui uma função g de x, que vai ser dada por... Nota que tem que g de A é igual a f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A vezes x menos A no lugar do x aqui vai o A, né? Então, aqui, f de A, e aí a gente fica com 0, certo? Então, g de A é igual a 0. Verifica-se também que g de B é igual a 0. Então, pelo teorema de Rolle, existe C no intervalo AB, onde G' de C igual a 0. Aí, eu deixo para vocês verificarem que o fato de G' de C igual a 0 implica que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? Então, fica para vocês verificarem que quando G' de C é igual a 0, então a gente tem que f' de C é igual a isso aqui, tá bom? Como é que você vai fazer isso? Bom, você deriva a função g e aí você aplica no ponto C, certo? Você vai chegar a essa conclusão. Agora, vamos fazer um exemplo aqui de aplicação do teorema do valor médio. Então, vamos usar ele para mostrar que a raiz de x é sempre menor do que 1 mais x sobre 2. Vamos dividir essa solução em dois casos. No primeiro caso, se x é menor do que 1. Nesse caso, a gente vai ter, como x é menor do que 1, raiz de x também vai ser menor ou igual a 1. E isso implica que raiz de x, é claro, vai ser menor do que 1 mais x sobre 2, uma vez que o número x é um número positivo. Tá bom? Então, nesse caso,
a afirmação do exemplo é verdadeira. Agora, se x é maior do que 1, nota que a função f de x igual a raiz de x é derivável no intervalo 1x. Portanto, pelo teorema do valor médio, existe um número C no intervalo AB, no intervalo 1x, tal que f' de C é igual a f de x menos f de 1, então f no ponto final menos f no ponto inicial sobre final menos o inicial. Mas isso é o que? A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, no ponto C, 1 sobre 2 raiz de C é igual a f de x, raiz de x, menos raiz de 1, que é 1, sobre x menos 1. Isso implica que, passando então os termos para o outro lado, raiz de x é igual a x sobre 2 raiz de C mais menos 1 mais 1. Agora, x sobre 2 raiz de C é menor do que x. Por quê? Porque o C é maior do que 1. Então, x sobre dividido por duas vezes uma coisa que é maior do que 1 vai ser obrigatoriamente menor do que x. Então, essa vai valer essa desigualdade aqui. Raiz de x vai ser menor do que x menos 1 sobre 2 raiz de C mais 1. Então, isso aqui vai ser menor do que x sobre 2, porque
x dividido por 2 raiz de c, como raiz de c é maior do que 1, x dividido por 2 raiz de c é menor do que x dividido por 2 mais 1 menos 1 sobre 2 raiz de c. Agora, 1 menos 1 sobre 2 raiz de c, obviamente, é menor do que 1. Então, a gente fica com isso tudo é menor do que x sobre 2 mais 1. Então, a afirmação do exemplo fica demonstrada também no caso em que x é maior do que 1. Bom, agora a gente vai começar a analisar como é que a derivada influencia na forma do gráfico de uma função. Então, se f de x é uma função diferenciável em um intervalo AB, então, se a derivada de f for negativa em todos os pontos desse intervalo, f de x é decrescente nesse intervalo. Se a derivada de f for positiva em todos os pontos desse intervalo, então f é crescente nesse intervalo. A demonstração desse teorema é quase que uma consequência direta do teorema do valor médio que a gente acabou de ver. Então, vamos falar desse primeiro caso, caso A. F' de x é menor do que zero para todo x no intervalo AB. Pelo teorema do valor médio, dados x1 menor do que x2, né? E ambos esses números, x1 e x2, no intervalo AB, temos. Então, a função vai ser contínua e diferenciável no intervalo x1, x2. Portanto, existe um C no intervalo x1, x2, tal que f' de C é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Agora, olha, como x1 e x2 são números no intervalo AB, isso quer dizer que o intervalo x1, x2 está contido em AB. Portanto, o número C ele pertence a AB também, pertence ao intervalo AB. Aí, nossa hipótese é que em todo o intervalo AB a derivada é negativa, portanto, f' de C é menor que zero. Então, isso está dizendo para a gente que f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, isso é menor
do que 0. Ora, x2 é maior do que x1. Então, esse quociente aqui, esse denominador, ele é positivo. O denominador aqui é positivo. Logo, a gente tem que f de x2 menos f de x1 tem que ser negativo. Ou seja, f de x2 é menor do que f de x1. Como x1 é menor do que x2, isso quer dizer que f de x é decrescente. Isso mostra o item A. A demonstração do item B é completamente análoga a essa demonstração do item A, então passa pelo teorema do valor médio do mesmo jeito. O que vai trocar é algumas desigualdades, mas o argumento segue análogo. Então, eu deixo para vocês fazerem como exercício. Graficamente, isso quer dizer que a função ser crescente quer dizer que quando você olha o gráfico da função, então, da esquerda para a direita, o gráfico é ascendente no intervalo AB. Tá? Então, f' de x maior que 0, né? Gráfico maior que 0 em AB, quer dizer que o gráfico é ascendente, da esquerda para a direita. F' de x é menor do que 0 no intervalo AB, então o gráfico é descendente, ou seja, ele desce da esquerda para a direita, certo? Então, o gráfico, quando a derivada é negativa, o gráfico vem descendo quando você percorre da esquerda para a direita, tá bom? Então, a gente acabou de ver que a derivada de uma função diz se o gráfico está subindo ou descendo em um determinado intervalo. Mas a derivada também pode dar outras informações que dizem respeito mais à curvatura do gráfico. Então é disso que esse segundo teorema ele fala. O teorema diz sobre a concavidade o seguinte, que se f de x é duas vezes diferenciável, então aqui a gente vai derivar uma função e depois derivá-la de novo no intervalo AB. Então, se a derivada segunda for positiva em AB, o gráfico tem concavidade para cima neste intervalo, certo? Então, em AB. Se a derivada segunda for negativa nesse intervalo, então o gráfico tem concavidade para baixo em AB. Isso, a demonstração desse teorema
ela também é feita via o teorema do valor médio. Eu não vou fazer a demonstração, mas eu quero apresentar para vocês uma justificativa gráfica para esse teorema. Então, olha só, nesse caso aqui, a gente tem a função f de x igual a 6x menos x ao quadrado. A concavidade dessa função, cujo gráfico é uma parábola, vocês já sabem lá do ensino médio, certo? O gráfico é uma parábola com a concavidade para baixo. Olha só o que acontece quando eu vou percorrendo o gráfico dessa função da esquerda para a direita. Olha a inclinação da reta tangente, como tá, ok? A inclinação da reta tangente, que é esse ângulo laranja, está diminuindo, tá certo? Então, ou seja, a concavidade para baixo quer dizer que quando você percorre o gráfico da esquerda para a direita, a inclinação da reta tangente vai diminuindo, ok? Então, percorrendo da esquerda para a direita, a inclinação da reta tangente está diminuindo. Agora, o que é a inclinação da reta tangente? A gente já viu que a inclinação da reta tangente é a derivada da função no ponto. Então, esse gráfico está mostrando para a gente que quando a função, no intervalo onde ela tem a concavidade para baixo, à medida que eu percorro o gráfico da esquerda para a direita, a derivada está diminuindo. A inclinação da reta tangente está diminuindo. Isso quer dizer que, então, se a função derivada é decrescente, isso quer dizer que a derivada da derivada tem que ser negativa. Por outro lado, uma função que tem a concavidade para cima, como essa outra função, f de x igual a x ao quadrado, também é uma parábola. Agora a gente vê aí a compuquinha com a abertura aí para cima, né? Nesse caso, olha, quando a gente percorre o gráfico da esquerda para a direita, olha a inclinação da reta tangente aumentando. Se a inclinação da reta tangente está aumentando, isso quer dizer que a derivada da função é crescente nesse intervalo. Então, se a derivada de f é crescente, quer dizer que a derivada da derivada é positiva, certo? Então, essa é uma forma gráfica de justificar esse último teorema que a gente viu na videoaula, tá bom? Então, é tudo por essa aula. Na próxima aula, a gente vai começar a ver como a gente usa essas ferramentas para esboçar o gráfico de uma função.